Ok. Primeiro, boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo certo? Primeiro, desculpa que eu não consegui adiantar um pouco a aula, é que eu nem tava em casa na hora que... Essa que é meio chata de ficar com esses buracos na grade, né? Não, não é muito divertido. Eu tinha duas coisas para conversar com vocês antes de começar a aula. A primeira é que eu não sei se o Matheus chegou a falar, ou o pessoal da língua estrangeira chegou a falar com vocês, mas a professora, eu acho que ou de inglês ou de espanhol, não sei qual delas, ela estava com um pouco de dificuldade com os horários, então a física trocou o horário de terça com o nosso de quinta, com o pessoal da língua estrangeira. Daí, no caso, amanhã vocês vão ter aula de física comigo, logo no primeiro período, tá? Pelo menos foi isso que o Matheus me passou. Ok. A segunda coisa que eu queria comentar antes é que a gente vai ter simulado semana que vem. Vocês devem ter visto ali no grupo. E daí o que a gente vai fazer é que a gente já fez as perguntas, tá no nível médio de dificuldade, segundo o Matheus, mas eu não sei porque eu não tenho muita prática com isso. Mas daí, no caso, o que a gente vai fazer é que as próximas aulas, a de amanhã e os períodos de segunda que vem, a gente vai usar para fazer uma revisão, tá, da matéria que a gente já passou. O que vai cair no simulado é o que a gente viu até agora. Essa parte de hidrostática que eu vou passar hoje não vai cair, tá? Daí, o que eu queria é que se vocês tiverem alguma dúvida específica, assim, alguma matéria que vocês tenham mais dificuldade, que vocês me passem, tá? Porque daí eu posso focar mais um pouco na revisão, porque é bastante coisa para revisar. Então, ia ser bom ter um norte, assim, para saber o que vocês estão tendo mais dificuldade. Né? Senão, daí eu só dou uma passada rápida, assim, por cima de tudo. Ok, gente? Bom. Tá. Então eu vou começar a aula de hoje. A gente vai ver hidrostática, que é a parte da física que lida com fluidos, pressão, coisas assim. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, algumas definições de coisas importantes. O que é um fluido? O que são líquidos e gases? O que é densidade, massa específica? E como isso vai afetar o que a gente vai ver agora. Depois a gente vai ver um pouco sobre empuxo e vários teoremas envolvendo pressão e o que acontece se tu conecta recipientes com líquidos diferentes e coisas assim. Sobre como a gente mede pressão também. E algumas aplicações assim mais específicas, tá? Primeiro, o que é um fluido? Um fluido é qualquer substância ou mistura que muda de forma para se adaptar ao recipiente em que ela está contida. Então, a água, o ar, ele é um fluido também. No caso, a gente não nota muito na atmosfera, porque a atmosfera ela não é um recipiente, assim, né? No sentido mais estrito da palavra, mas no caso, ele está sendo puxado para a Terra por causa da gravidade, então ele está meio que contido na superfície da Terra. Daí, o que a gente tem de fluidos, os que a gente vai trabalhar aqui vão ser líquidos e gases, certo? Tem outros tipos na física que são bem legais, mas não cai no vestibular, então fica meio complicado, porque eu já tenho bastante matéria para passar, mas, por exemplo, plasma é um fluido também. Por exemplo, o núcleo do Sol é feito de plasma, que não é exatamente um gás, no sentido da física, assim, mas é um fluido que também é bem interessante. Os líquidos, eles são fluidos que eles continuam com o mesmo volume, certo? Quando a gente
joga ele num recipiente, ele se adapta à forma, mas ele permanece com o mesmo volume. Isso é porque as ligações entre as moléculas, por exemplo, entre as moléculas de água, não sei se vocês já viram em química, pontes de hidrogênio, coisas assim, elas são mais fortes, então as moléculas elas podem se mover em torno uma das outras, se mexer, mas elas não conseguem se separar completamente. Os gases, por outro lado, eles se expandem para ocupar todo o espaço que tu deu para ele. No caso da atmosfera terrestre, isso não acontece por causa da gravidade. Mas se, por exemplo, vocês bombearem um pouco de ar numa sala que estava com vácuo, o ar, as moléculas que compõem o ar vão se espalhar por todo o espaço disponível. Ao contrário de um líquido, que isso aí é, sei lá, formar uma poça no chão. E daí, no caso, a hidrostática, o nome já diz, hidro é água, no caso, líquidos no geral, assim. E estática é que eles estão parados, aqui, fluidos em repouso. O que isso quer dizer? A gente não vai trabalhar agora com correntes ou coisas assim. A gente vai trabalhar o que acontece quando o líquido está parado, tá? A gente vai assumir aqui várias coisas sobre esses líquidos para deixar as contas mais fáceis. Primeiro a gente vai desconsiderar o atrito. Não sei se vocês lembram da aula de atrito, que tem aquele atrito fluido, viscoso. A gente vai desconsiderar isso do ambiente e das partículas entre si. Por exemplo, o mel é um fluido viscoso que fica bem difícil de fazer, de trabalhar. Nem tudo que a gente vai ver aqui se aplica a líquidos reais, assim. Mas, por exemplo, a água é um líquido que se comporta muito bem com o que a gente tem aqui. A gente vai desconsiderar trocas de energia entre as partículas e entre o fluido e o ambiente. Quer dizer que a gente não vai aquecer o líquido ou coisa do tipo, a gente não vai jogar ele de um lado para o outro. A gente vai deixar ele paradinho, quietinho. A gente vai ver o que acontece se a gente dá calor, por exemplo, para um líquido na parte de termodinâmica. Mas isso é mais para frente. E a gente também vai assumir a densidade constante em todos os pontos ao longo do tempo para um dado fluido. Isso é importante porque fica meio complicado de tratar algumas dessas coisas. Por exemplo, a pressão e o volume, na verdade, eles estão meio relacionados, mas isso a gente vai ver em termodinâmica também. Agora, nesse momento, a gente vai tratar tudo como constante, tá, gente? Daí agora a gente vai ver algumas definições que são importantes porque a gente vai calcular depois. Primeiro é a massa específica ou a densidade absoluta, que talvez vocês já tenham visto em química também, que é uma propriedade de cada substância, certo? Aqui eu usei o símbolo Mi, esse M meio estranho, porque é o que a apostila de vocês está usando, mas tem... Às vezes aparece como um Rho, que é um P meio torto, assim, também. Mas daí só tem que cuidar quando vocês forem olhar as fórmulas em algum outro site ou alguma coisa assim, porque às vezes eles usam uma notação meio diferente, mas as fórmulas são as mesmas, tá? Primeiro, tá, massa específica ou densidade absoluta é a quantidade de massa por unidade de volume para uma substância. Isso é bem importante, isso aqui é uma propriedade do material, tá? E é a massa por unidade de volume para esse material específico, certo? As unidades são as unidades de densidade, certo? Gramas por centímetro cúbico, quilogramas por metro cúbico, sempre uma unidade de massa sobre uma unidade de volume. Outra situação importante é a da densidade de um corpo em si, tá? E é importante a gente fazer essa distinção, porque aqui a gente está assumindo, tá, é uma substância, tem um cubinho aqui com essa substância, com uma dada massa, e daí nesse volume, tá, substância pura vai ser essa densidade absoluta. Mas os corpos, eles nem sempre são bonitinhos assim, todos com a mesma substância, com um formato... por exemplo, se um corpo é oco,
tu não pode considerar como se ele fosse todo composto da mesma substância. Tu não vai considerar que o volume todo está preenchido. Então a densidade vai ser muito menor do que, por exemplo, se for uma bola oca de metal, por exemplo. Tu não pode considerar que a densidade dessa bola é igual à densidade do metal em si, porque ela é oca, então a maior parte do volume dela, na verdade, está sendo preenchida por ar. E provavelmente a densidade desse corpo específico vai ser muito menor do que se fosse uma bola maciça. Mesma coisa se tu tem algum objeto que é feito com mais de um material diferente, com densidades diferentes, e isso vai afetar qual vai ser a densidade do corpo inteiro, no caso. E isso é importante porque a gente vai trabalhar mais com a densidade do corpo aqui, principalmente agora nessa próxima sessão. Eu vou fazer rapidinho esse exemplo, que é mais para a gente fixar bem a questão da densidade. Aqui no caso a gente tem uma questão do Enem de 2013. Os densímetros instalados nas bombas de combustível permitem averiguar se a quantidade de água presente no álcool hidratado está dentro das especificações determinadas pela Agência Nacional do Petróleo, ANP. O volume máximo permitido de água no álcool é de 4,9%. A densidade da água e do álcool anidro são de 1 grama por centímetro cúbico e 0,8 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. A leitura no densímetro, que corresponderia à fração máxima permitida de água, é mais próxima de. Daí vamos ver o que a gente tem aqui. Ele nos pede a fração máxima permitida. No caso, seria uma mistura com 5% do volume de água e 5% do volume e 95% do volume de álcool. Daí, no caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter 5%, 5 por 100, vezes 1 grama por centímetro cúbico, certo? E a gente vai ter os outros 95%, esse 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, a gente vai ter 95 sobre 100 vezes 0,8 gramas por centímetro cúbico. O que eu estou fazendo aqui, se vocês já viram médias, é na verdade uma média ponderada, tá? O que a gente está fazendo é que a gente está dando um peso de 5% para a densidade da água e um peso de 95% para o álcool. Daí aqui a gente vai ter 0,05 gramas por centímetro cúbico. Aqui, esse 95%, se vocês dividirem por 5, vai dar 19 por 20. Daí vai ficar 19 sobre 20. Não sei se dá pra ver direito. Vezes 0,8. E isso aqui vai dar... Isso aqui é 19 sobre 20 vezes 8 sobre 10. Isso aqui vai dar... Deixa eu ver... 152. Então isso vai dar mais ou menos 0,75. Porque é mais ou menos 150 por 200, certo? E 150 por 200 é mais ou menos 3/4. Não sei se deu pra ver. Tá. Então vai dar mais 0,75. Vai dar mais ou menos 0,8.
E daí a resposta mais próxima vai ser B, aqui. A gente podia deduzir isso sem fazer contas, tá? Por quê? Vamos parar e pensar aqui. A gente tem uma densidade da água de 1 e do álcool de 0,8, certo? Isso aqui é 95% álcool. Então a gente vai ter uma coisa que tem que ser relativamente próxima, certo? Do valor da densidade do álcool. Primeira coisa, não pode ser maior do que a densidade dos dois, certo? Então a gente pode descartar esse aqui, porque não é nem de perto próxima da do álcool, e é bem maior do que a da água. A gente não tem como aumentar a densidade maior do que a da coisa mais densa que a gente já tá pondo na mistura, certo? A gente não pode ter uma coisa que tem uma densidade menor do que a do álcool, porque não tem uma coisa mais leve que a gente tá misturando. A gente tá misturando o álcool com uma coisa mais densa. Então isso aqui a gente também pode descartar. E daí, se vocês notarem, a média entre esses dois é 0,9, certo? O 0,9 seria a situação se a gente tivesse quantidades iguais de álcool e água. E a gente não tem, a gente tem muito mais álcool. Então a gente pode descartar isso aqui. E a gente pode descartar isso aqui também. Porque a gente sabe que como a gente tem muito mais álcool, tem que estar relativamente próximo. Então a B, a gente podia fazer isso sem fazer pontos, tá? Mas fazendo isso aqui bonitinho, vocês vão chegar que isso aqui dá mais ou menos 0,75, então tem que dar mais ou menos a mesma coisa. Aqui. Um pouquinho mais, vocês poderiam assumir que dá 7,6. O Enem, ele geralmente não pede que vocês façam uma conta super detalhada, exatamente os algarismos todos bonitinhos. Então, se vocês podem aproximar, geralmente dá pra fazer isso, tá, gente? Daí agora vamos ver o princípio de Arquimedes. Que o que ele diz? Eu não sei se vocês já notaram que quando vocês foram na piscina ou no mar ou alguma coisa assim, que vocês se sentem menos pesados quando vocês estão dentro d'água. O que acontece é, na verdade, que a água ela faz uma força sobre vocês que vai contra o peso de qualquer corpo que a gente coloque dentro dela. A gente chama essa força de empuxo. E esse empuxo, ele vai depender de duas coisas. Vai depender do volume, de quanta água ou quanto fluido tu está deslocando, e vai depender da densidade do líquido. Por quê? Porque o empuxo vai corresponder ao peso desse volume de líquido que tu deslocou. Certo? Aqui ele desconfigurou um pouco, mas no caso, o módulo do empuxo vai ser o peso desse líquido que está sendo deslocado aqui por essa esfera, ou isso aqui. E esse peso vai ser a massa desse fluido vezes o G. E essa massa é, não sei se vocês lembram, a densidade é igual a massa sobre o volume. Então a massa tem que ser igual a densidade vezes o volume. Então o empuxo ele vai depender dessa densidade do fluido e do volume que está sendo deslocado por esse corpo. E daí é interessante notar que daí, por exemplo, se tu tem uma coisa que é menos densa do que a água e flutua, no caso, ele vai ter uma quantidade, uma parte do corpo que vai ficar para cima da linha d'água e uma parte que vai ficar para baixo. No caso daí, o que vai definir o quanto, onde fica essa linha, vai ser qual é o volume desse corpo que tu precisa para deslocar em termos do líquido para contrabalancear o peso, certo? Que daí, no caso, se a densidade é menor, a gente não vai precisar o corpo todo estar embaixo d'água para tu deslocar fluido suficiente para por empuxo empurrar ele para cima.
a gente pode definir uma quantidade que é o peso aparente. O peso aparente é o peso que a gente sente que a gente tem quando a gente está na piscina. E nesse caso vai ser a força resultante do empuxo e do peso. No caso, a gente vai fazer uma soma vetorial, o empuxo está para cima, tá tentando jogar o objeto para fora do líquido, e o peso está puxando ele para baixo. E o peso aparente vai ser o que sobra, mais ou menos, depois que o empuxo cancela uma parte do peso. Daí, essa força resultante, vocês vão poder calcular usando a diferença entre o peso e o empuxo. E daí é interessante de ver aqui, fazendo uma conta rápida, esse peso, certo? É a massa vezes a gravidade. Isso aqui é a gravidade. Isso aqui é a massa do corpo, certo? É a densidade desse corpo vezes o volume do corpo. Isso aqui é a massa. E o empuxo vai ser a massa do fluido deslocado, certo? Então é o volume que a gente está deslocando, que é o volume do corpo, vezes a densidade do fluido que ele está deslocando. Então, no caso, esse peso aparente ele vai depender da diferença entre as densidades do corpo e do fluido. Quanto maior a diferença, maior vai ser o peso aparente, certo? Daí, no caso, o que vai acontecer é que, por exemplo, se você tem um corpo que é muito, muito denso, que a densidade dele é muito maior do que o fluido, o peso aparente vai ser praticamente a mesma. Essa parte do fluido vai ser muito menor, assim, em comparação. E o peso aparente vai ser praticamente aproximadamente igual ao peso. Por outro lado, se vocês tiverem um corpo com uma densidade muito próxima ou até igual, dá pra ver que o peso aparente fica próximo de zero. E daí vocês podem usar isso para a fórmula do empuxo. Aqui vai ser a densidade do fluido, certo? O volume do corpo vezes o G aqui, que ele ficou para baixo, não sei porquê exatamente, mas que daí aqui, isso aqui é a massa da água, por exemplo, que tu está deslocando, que é a densidade da água, isso, G é a gravidade, sim, vezes o volume que tu está deslocando, certo? Daí, o que eu tava falando? Se tu tem um corpo com uma densidade praticamente igual ao do fluido, o que vai acontecer é que tu não vai ter esse peso, ele vai se cancelar e tu vai ter um corpo que fica parado dentro da água. Agora, se o empuxo for maior do que o peso, o que vai acontecer é que tu vai ter uma força resultante para cima e o corpo vai subir e flutuar, como uma boia, por exemplo. Vocês conseguem sentir se vocês pegam uma boia e tentam empurrar para o fundo da piscina, vocês conseguem sentir essa força que está sendo feita para cima pelo empuxo. E daí aqui, a relação entre a densidade e o empuxo, vocês lembram aqui, essa diferença entre o peso e o empuxo vai depender da diferença das densidades, certo? Então, se as densidades forem iguais, se a densidade do corpo for igual à densidade do fluido, tu vai ter um equilíbrio, ele vai ficar paradinho ali dentro do líquido, certo? Se tu tem uma densidade do corpo que é maior do que a densidade do fluido, ele vai afundar, porque daí tu vai ter uma força resultante que vai para baixo, certo? Vai ser uma resultante menor do que o peso que ele tinha originalmente, mas ela vai estar lá e ele vai afundar. E daí a gente vai ter esse caso, que é o caso em que a densidade do corpo é menor do que a densidade do fluido, que daí a força resultante é para cima e daí ele vai subir. E daí nesse último caso, o que vai acontecer é que ele vai subir até que, tipo, ele tá aqui, ele vai começar a subir, vai subir
até que ele chegue num ponto em que ele esteja flutuando, e daí, dependendo da densidade desse corpo, o que vai acontecer é mais ou menos dele ficar acima ou abaixo d'água quando ele está flutuando. Por exemplo, imaginem, se vocês tentam flutuar, vocês tentarem boiar na piscina, por exemplo, vocês estão boiando, vocês enchem os pulmões de vocês de ar para diminuir a densidade de vocês. E vocês conseguem flutuar, mas a maior parte do corpo de vocês ainda está embaixo d'água, certo? Não é como se vocês estivessem deitados em cima d'água. A maior parte ainda está para baixo, vocês só não estão caindo dentro d'água. Agora, se tu pega uma bola de praia, por exemplo, e põe para flutuar, quase toda ela vai estar fora d'água, porque a densidade dela é muito baixa, muito menor do que a densidade d'água. Então, só precisa de um volume mínimo de água deslocada para compensar o peso daquele objeto. Daí agora vamos fazer um exercício para fixar. A gente tem um cubo de gelo de 1 metro de largura que flutua... Opa, não é um copo d'água, não. Eu acho que eu mudei essa questão em algum momento. Imaginem que é um copo d'água bem grande, tá, gente? Considerando que a densidade da água é 1 kg por metro cúbico e que a do gelo é de 0,92 kg por metro cúbico, qual é o volume da porção do cubo que está submerso? Considere G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O que ele está perguntando aqui é assim: a gente tem um cubo de gelo, ele está flutuando. Ele quer saber qual é o volume do cubo que precisa... Qual é o volume de água que tu precisa deslocar para que o cubo flutue, certo? Porque é essa a porção do cubo que vai estar submerso, ok? O que vai acontecer? Primeiro a gente vai precisar calcular qual é o peso desse cubo de gelo, para saber qual é a força que a gente está tentando contrabalancear. Então, primeiro a gente precisa calcular o volume. O volume do cubo vai ser igual a 1 metro. Se vocês lembram de como calcular o volume de um cubo, é só o lado ao cubo. Daí vai ser 1 metro cúbico. A gente tem a densidade do gelo aqui, que é 0,92 kg por metro cúbico. Então, a massa do cubo vai ser igual ao volume do cubo vezes a densidade do gelo, certo? E isso aqui vai ser igual a 1 metro cúbico vezes 0,92 kg por metro cúbico. E daí aqui fecha cúbico, aqui fecha as unidades, e daí a gente encontra que a massa do cubo é igual a 0,92 kg. Com isso a gente consegue achar fácil o peso, a gente só tem que multiplicar por 10, né? Aqui o G. Então o peso do cubo vai ser 0,92 vezes 10, que é igual a 9,2 newtons. Então, para ele estar flutuando estável e em equilíbrio, a gente precisa deslocar um volume de água que tenha um peso igual a 9,2 newtons, certo? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente sabe que esse é o peso da água que a gente precisa deslocar. A gente sabe que... Então, a massa vai ser a massa de água que a gente precisa deslocar. Massa da água. Vai ter que ser a mesma massa que a gente tem aqui, né? Vai ter que ser 0,92 kg. Essa aqui é a... Notem, gente, essa massa aqui é a massa do cubo inteiro, tá? Essa é a massa que está causando o peso que a gente quer contrabalancear. Essa massa de água, que aqui nesse caso é igual, é a massa de água que a gente precisa deslocar usando um certo volume,
certo? Então agora a gente precisa saber qual é o volume de água que a gente precisa para ter essa massa de água. Nesse caso é fácil, porque a gente está usando água, que é 1 kg por metro cúbico, mas isso aqui é mais só para demonstrar, assim. Não, na maioria dos casos eles não vão dar um número que feche tão facilmente. Então a gente sabe que o volume de água que a gente precisa vai ser igual a massa sobre a densidade da água. E isso aqui vai dar 0,92 metros cúbicos, certo? Porque a densidade da água é 1 kg por metro cúbico, então se a gente tem 0,92 kg, a gente tem 0,92 metros cúbicos de água. O que isso quer dizer? Tá? A gente tem um cubo de gelo, ele está flutuando na água. A gente vai ter 0,92 metros cúbicos de gelo embaixo da água, embaixo da linha aqui da água, e 0,08 acima da linha da água. O que é interessante é que, na verdade, essa proporção ela se mantém em qualquer situação que tenha um pouco de gelo dentro de uma massa de água. Inclusive, por exemplo, um iceberg, que daí tem aquela história que 90% do iceberg tá embaixo da água, só 10% para cima. A gente pode calcular isso. A gente fez isso aqui, certo? Claro que um iceberg não tem o formato bonitinho pra gente calcular, mas a gente não precisa, porque a gente só... O formato, na verdade, ele não importa. O que importa é o volume do que tá embaixo da água e o que tá em cima. E daí aqui uma questão da URGS do ano passado, que é sobre empuxo também. Na preparação para executarem tarefas na Lua, onde o módulo de aceleração da gravidade é cerca de 1/6 do módulo de aceleração da gravidade na superfície da Terra, astronautas em trajes espaciais praticam totalmente submersos em uma piscina, em um centro de treinamento. Como um astronauta com um traje espacial tem peso de módulo P na Terra, qual deve ser o módulo da força de empuxo para que seu peso aparente na água seja igual ao peso na Lua? Então, primeira coisa, a gente tem uma pessoinha aqui, com traje de astronauta, e ele tá mergulhado numa piscina, certo? O que a gente tem? A gente vai ter o peso, P, e a gente vai ter uma força de empuxo. Daí, o que ele quer é saber o seguinte: ele está nos dando o peso aparente. Ele está nos dizendo que o peso aparente que esse astronauta tem é igual ao peso que ele teria na Lua, certo? Então, o peso aparente vai ser igual à massa do astronauta vezes a aceleração da gravidade na Lua, certo? E isso aqui é m, e ele nos diz que é 1/6 do g da Terra, que eu estou deixando só como g aqui. E esse mg aqui é o peso que ele teria na Terra. Então, o peso aparente que a gente vai ter vai ser P sobre 6, certo? E daí, se vocês lembram, o peso aparente vai ser a diferença entre o peso e o empuxo. Então, vai ser P menos E. E isso aqui tem que ser igual a P sobre 6. Então, só o que a gente precisa fazer é passar esse P sobre 6 para lá, passar o E para cá, e a gente vai encontrar que P menos P sobre 6 é igual a E, e isso aqui vai dar 5/6 de P, que é aqui a letra E. Porque essa aqui é uma questão bem tranquila, assim, que é mais de conceitos, assim, parar e
pensar bem no que o peso aparente significa nesse caso. Agora vamos falar um pouco sobre pressão. A pressão é uma quantidade que descreve o quanto de uma força está agindo sobre uma determinada área. Por exemplo, se vocês... Aqui, por exemplo, eu estou com a minha mão. Se eu pego a minha mão inteira e faço uma certa força, vai ter um efeito bem diferente de se eu pegar um dedo e aplicar a mesma força no meio. Se eu fizer isso com lápis, eu posso até me machucar. Então, a pressão, ela às vezes é até mais útil para nos dizer o que a força está fazendo do que o módulo da força em si. No caso aqui, a pressão é um pouquinho infeliz, porque a gente já está usando P para o peso. Então, eu usei o P minúsculo aqui, mas vocês vão ver que vários livros só usam os dois como P e torcem para vocês não se confundirem. Então é bom cuidar, assim, qual é qual. Daí, no caso, essa pressão ela vai ser a força por unidade de área. E as unidades que a gente vai usar, a do Sistema Internacional é o Newton por metro quadrado, que a gente também pode chamar de Pascal. Uma que a gente usa bastante, por exemplo, em mergulhos ou coisas assim, é a ATM, que é a atmosfera, que é a pressão atmosférica da Terra no nível do mar. E é aproximadamente 10.000 newtons por metro quadrado. E daí tem essa unidade estranha aqui também, que é os milímetros de mercúrio, certo? Que a gente vai ver de onde isso vem um pouco mais pra frente. Mas basicamente vem lá de quando estavam iniciando os estudos de como pressão funcionava, lá em 1600 e alguma coisa, que usavam um barômetro de mercúrio, que a gente vai ver como funciona depois. E essa unidade não é muito usada em física, mas a medicina usa bastante. A pressão sanguínea, por exemplo, se vocês forem medir, geralmente é medida em milímetros de mercúrio. E esses 760 milímetros de mercúrio equivalem a uma atmosfera. Aqui alguns exemplos de aplicações da pressão sanguínea, provavelmente o que vocês mais veem no dia a dia, mas tem a pressão atmosférica também. Mergulhadores é outro exemplo que adoram usar em questões. Aqui um exemplo de um elevador hidráulico que funciona usando uma lei que a gente vai ver um pouco mais pra frente. E aqui é um exemplo de... Não sei se vocês já ouviram falar dos caras que deitam no cama de pregos e tal, e não se machucam. Que é porque, na verdade, o peso deles está sendo distribuído sobre todos os pregos diferentes. E não só sobre um. Então, no caso, a pressão que cada um deles vai ter vai ser menor do que se fosse um prego só. A pressão hidrostática é a pressão que é causada por um fluido, certo? No caso, uma coluna de fluido. Pode ser um líquido, pode ser a própria atmosfera, certo? Mas daí a gente pode calcular isso. Basicamente, qual é a pressão que esse fluido está exercendo aqui sobre o fundo desse recipiente. E daí, no caso, vocês lembram que a pressão é a força sobre a área. A força que a gente vai usar aqui nesse caso é o peso dessa água, por exemplo, que está em cima dessa área aqui. Por isso que é meio complicado de usar o peso e a pressão como mesmo símbolo, mas não tenho letras suficientes para todas essas coisas. Daí aqui no caso a gente pode calcular o peso dessa água aqui que está em cima, por exemplo. Esse peso vai ser a massa do fluido vezes G, certo? O peso disso tudo aqui. E essa massa vai ser a densidade desse fluido
vezes o volume desse fluido. Esse volume, eu não sei se vocês chegaram a ver como calcular volumes em matemática ainda, mas isso aqui vamos assumir que seja um cilindro, certo? Vocês têm uma área aqui e uma altura, então o volume vai ser a área vezes a altura dessa coluna, certo? Então o que a gente vai ter? O peso, aqui o P maiúsculo, vai ser a densidade vezes o G, vezes a área vezes a altura. A pressão vai ser isso tudo aqui dividido pela área, então a gente vai cancelar essa área com isso aqui. E no fim a gente chega nessa expressão aqui, que é a expressão que a gente vai usar sempre para calcular a pressão. A pressão hidrostática, que é a causada pelo peso do fluido, vai ser a densidade vezes G vezes a altura dessa coluna de água, por exemplo. Esse teorema aqui é muito importante, vocês vão usar bastante para resolver problemas. É o teorema de Stevin. Basicamente, o que vai acontecer? A gente calculou aqui que a pressão ela vai depender basicamente só de duas coisas. Vai depender da densidade do fluido e vai depender da altura da coluna de fluido em cima de um certo ponto. Então, se vocês têm dois pontos, certo? Primeiro, se vocês têm dois pontos na mesma altura, em um fluido uniforme, eles vão ter a mesma pressão, ok? Sempre. Se é o mesmo fluido em tudo, todos os pontos ao longo dessa linha aqui vão ter a mesma pressão. Então, na verdade, esse ponto A é completamente equivalente a esse ponto aqui. E daí, se vocês querem calcular a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido, vocês têm uma pressão aqui que depende dessa coluna de água aqui, uma outra pressão que depende dessa coluna de água aqui. Então, se vocês querem calcular a diferença da pressão, o que vocês têm que fazer só é fazer a densidade vezes G vezes a variação na altura. Porque é só essa variação que vai importar para a diferença da pressão. Se a densidade é a mesma coisa, o que vocês estão mudando é só a profundidade que vocês estão. E todos os pontos na mesma profundidade têm a mesma pressão. Então, vocês podem assumir que vai ser a única diferença vai ser isso aqui, certo? Isso também quer dizer que quanto mais fundo vocês forem num líquido, mais pressão vocês vão ter em cima de vocês. Que é uma das limitações que a gente tem em equipamento de mergulho, coisas assim. Ou até mesmo, por exemplo, as sondas que vão para Júpiter ou coisas assim, que tem uma pressão atmosférica gigantesca. Quanto mais para dentro do planeta vocês entram, mais a pressão aumenta e fica cada vez mais difícil de descobrir o que tem naqueles lugares. Aqui é aquele barômetro que eu mencionei quando eu estava falando sobre os milímetros de mercúrio. Esse cara aqui, o Torricelli, eu não lembro exatamente a data, mas é 1500, 1600, alguma coisa. Ele estava fazendo experimentos para tentar... Basicamente, ele estava tentando medir a pressão atmosférica para tentar prever o tempo, certo? Que ainda é usada para isso, porque, por exemplo, pensem assim, se tem um ponto com uma pressão menor, se a pressão do ar é menor aqui do que aqui, o ar ele vai ir do ponto de maior pressão para o de menor pressão. Vai ter um fluxo, vai ter um vento, e daí usando a pressão do ar vocês podem descobrir para onde as correntes vão ir. E também prever para onde as tempestades vão passar e coisas assim. Então o que ele fez? Que é bem interessante
o jeito que ele descobriu para medir. Ele pegou um pote com mercúrio, certo? E também pegou uma pipeta fechada aqui na ponta e encheu até a borda de mercúrio, tá? E daí ele virou essa pipeta dentro desse pote com mercúrio, certo? E daí ele notou que o que acontecia é que descia o nível de mercúrio nessa pipeta, ele não ficava aqui. Criava um vácuo aqui, mas ele descia até chegar a um ponto específico, e que esse ponto variava com a pressão atmosférica. Por quê? Porque, assim, a gente tem aqui. Vocês lembram de que todos os pontos a uma certa altura têm a mesma pressão. Então, todos os pontos aqui na superfície têm a mesma pressão hidrostática, certo? E essa pressão é a pressão atmosférica. A pressão aqui não tem, bem na superfície, não tem nenhum mercúrio em cima, tem só a atmosfera, vai ser 1 atm. E daí, pra gente ter isso aqui, certo? O que ele percebeu é que a gente está empurrando aqui 1 atm, então isso aqui tem que pesar 1 atm também. Tem que fazer uma pressão de uma atmosfera também, porque aqui, aqui não tem nada, certo? Toda a pressão que está sobre essa parte aqui do líquido vem da coluna de mercúrio, ok? Então, o peso desse mercúrio tem que ser igual ao peso da atmosfera. E daí ele notou esse valor aqui, que é o valor médio para a pressão atmosférica ao nível do mar, porque notem que quanto mais alto vocês forem, menor vai ser a pressão atmosférica. E daí a gente usa esse valor aqui para 1 atm. Claro que hoje a gente tem jeitos melhores de medir isso aqui do que usar mercúrio, mas se usou por muito tempo isso aqui. Vamos fazer então um exemplo de como calcular a diferença de pressão dentro de um fluido, tá? Um mergulhador profissional pode ser submetido a uma pressão máxima de 5 × 10⁵ newtons por metro quadrado, sem que ocorram danos a seu organismo. Considerando a pressão atmosférica igual a 10⁵ newtons por metro quadrado, a aceleração da gravidade G igual a 10 metros por segundo quadrado, a densidade da água 10⁻³ kg por metro cúbico, podemos afirmar que a profundidade máxima recomendada a esse mergulhador é de aproximadamente. Basicamente, o que a gente tem? A gente tem o mergulhador aqui, a uma certa profundidade, H. Tá? A gente tem uma pressão atmosférica aqui de 1 atm, que é ATM, que é igual a 10⁵ newtons por metro quadrado. E a gente tem esse limite máximo aqui de 5 × 10⁵. Então, o que ele quer saber é qual é a altura da coluna de água que a gente precisa para chegar nessa pressão aqui, certo? Então, a pressão máxima aqui, pressão máxima, vai ser igual. Primeiro, a gente tem a pressão atmosférica, certo? Que a atmosfera já está fazendo uma certa pressão. Então, a gente tem a pressão da atmosfera. E daí a gente vai ter mais a pressão da água, tá? Então, o que a gente tem? A pressão máxima é 5 × 10⁵. E isso aqui tem que ser igual a pressão atmosférica aqui, que é 10⁵, mais a pressão que a água está fazendo sobre ele. E essa pressão aqui
vai ser a densidade da água, vezes G, vezes a altura que a gente quer encontrar, certo? Aqui a gente... Isso aqui é 1 vezes 10 na 5, se vocês lembram da aula de notação científica. Então, se a gente passar diminuindo para cá, a gente vai ficar com 4 vezes 10 na 5. Aqui, no caso, newtons por metro quadrado. E isso tem que ser igual a densidade da água. É 10 na 3. 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Vezes G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes H. Aqui, quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado é 1 newton, certo? Então, aqui as unidades estão fechando, certo? Aqui, a gente vai ficar passando vai ficar com uma unidade de metro para o H, porque aqui está dividido por metro quadrado aqui e metro cúbico aqui, então o H tem que ser em unidade de metros, então tá fechando tudo. Aqui a gente tem 10 na 3 vezes 10, isso aqui dá 10 na 4. Então o que a gente vai ter é 4 vezes 10 na 5 metros vai ser igual a 10 na 4. Aqui, 10 na 3 vezes 10 vai dar 10 na 4, vezes H. E daí, cortando aqui o 10 na 5 com 10 na 4, a gente fica com 4 vezes 10 metros é igual a H, que é igual a 40 metros. Então, a profundidade máxima segura para ele vai ser de 40 metros. A gente também tem esses sistemas aqui que a gente chama de vasos comunicantes, que são quando a gente tem vários reservatórios diferentes de líquido e eles estão todos conectados entre si. Então, o que acontece é que eles vão poder... O líquido vai passar livremente de um lado para o outro até ele chegar no equilíbrio. No caso de a gente ter um líquido homogêneo, que daí a densidade é constante, então a pressão vai ser similar em todas as alturas, daí o que vai acontecer é que para cada altura, todos eles vão ter a mesma pressão naquela altura. Então, quando ele estiver no equilíbrio, todos os reservatórios vão estar preenchidos de forma que eles tenham todos a mesma altura. Porque daí todos eles vão ter a mesma pressão no fundo, certo? E a mesma pressão em cada profundidade. E daí vocês... Tem algumas questões em que às vezes aparece, vocês têm... Acho que é mais questão de matemática isso, tipo... tem um reservatório cilíndrico tal, conectado com canos de tal tamanho e tal, e daí ele pede para descobrir qual é a altura. Daí vocês têm que calcular os volumes, mas isso é mais questão de matemática. Agora, se a gente tem vários líquidos diferentes, a situação muda um pouco. Porque o que vai acontecer? Enquanto a densidade é constante, enquanto a gente tem o mesmo líquido homogêneo, a gente vai ter que cada linha aqui vai ter a mesma pressão ao longo de toda essa linha, certo? Então, aqui quando a gente chega nessa linha aqui, ainda vai ter a mesma pressão. Agora aqui a gente vai ter uma densidade diferente, então a gente não vai poder calcular a altura e assumir que ela vai ser igual, que nem a gente fez aqui. Porque o que vai acontecer? Aqui a gente tem uma pressão igual a essa aqui, e aqui a gente tem um ATM aqui, mas aqui também tem um ATM. Então a gente vai ter uma altura diferente. E isso acontece porque a densidade é diferente, certo? Porque o que vai acontecer? O peso dessa coluna aqui vai ter que ser igual ao peso dessa coluna aqui para ter a mesma pressão ao longo de toda essa linha, certo?
Então, o que vai acontecer? A densidade desse aqui vezes G vezes a altura dessa coluninha aqui de líquido 1 tem que ser igual à densidade do 2 vezes G vezes a altura da segunda coluna aqui. E claro, como as densidades não são iguais, as alturas vão ser diferentes. Aqui a gente pode cortar o G que está nos dois lados, e daí a gente vai ter que a densidade vezes a altura de uma das colunas tem que ser igual à densidade vezes a altura da segunda coluna, certo? Dá para usar isso, na verdade, se tu sabe a densidade de um, por exemplo, se tu tem água pura, tu pode usar isso para medir a densidade do outro, por exemplo, se tu tem óleo. Eu acho que a próxima questão faz isso, na verdade. Então aqui, o que a gente tem? Em um recipiente em formato de U foram colocadas determinadas quantidades de água e óleo. Após haver equilíbrio no sistema, as alturas das colunas de água e óleo foram, a partir de um determinado referencial, foram determinadas, sendo 100 mm para o óleo e 70 mm para a água. Sabendo que a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico, determine a densidade do óleo em kg por metro cúbico. Então a gente tem isso aqui, essa relação que a gente encontrou, a densidade vezes a altura de um tem que ser igual à densidade vezes a altura de outro, para manter a pressão aqui embaixo, nessa linha em que está homogêneo para baixo, certo? Então, o que a gente tem? A altura da água vezes a densidade da água tem que ser igual à altura do óleo vezes a densidade do óleo. E a gente quer saber essa densidade aqui. Então, a densidade do óleo tem que ser igual a, passando dividido essa altura, a altura da água sobre a altura do óleo vezes a densidade da água. Isso que vai ser a altura que a água, a altura da coluna de água é de 70 milímetros, e a altura da coluna de óleo é de 100 milímetros. E a densidade da água é de 1000 kg por metro cúbico. Aqui no caso os milímetros vão se cancelar, então a unidade fica certa com a unidade de densidade. E aqui a gente vai ter, cortando 0,7 sobre 10, vai dar 0,7, certo? Então isso aqui é 0,7 vezes 1000, que vai dar 700 kg por metro cúbico. É interessante porque dá para ver bem aqui, se tu tem uma coluna maior de líquido, isso quer dizer que tu tem uma densidade menor, porque tu tá precisando de mais líquido para conseguir a mesma pressão nessa altura aqui, certo? Então, quanto menor a densidade, maior vai ser a coluna. Da mesma forma, se a gente tivesse pegado uma substância que fosse mais densa do que a água, a gente ia ter uma coluna de líquido menor aqui do que a coluna d'água. E aqui por último, eu acho que falando daqui a pouco, é o Teorema de Pascal. O Teorema de Pascal ele nos diz que quando a gente tem um líquido ideal, incompressível, todo bonitinho, como a gente está assumindo até agora, se tu aplicar uma força nele, essa força ela vai se distribuir por todo o líquido. E ela vai aumentar a pressão por todo o líquido, de forma igual, certo? Então, se tu aplicar uma força em um ponto, tu está, na verdade, aumentando a pressão de tudo. E isso é bem útil, na verdade, porque aqui tem um exemplo que é um elevador hidráulico, que o que vai acontecer? A gente tem uma força aqui que a gente está aplicando com uma área
uma certa área, certo? E a gente causa uma pressão. Essa pressão ela viaja por todo o líquido e essa mesma pressão vai agir aqui. Só que lembre, a gente tem essa mesma pressão, mas a gente tem uma área muito maior. Então, a mesma pressão agindo numa área maior vai causar uma força maior. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é um jeito de multiplicar a força que a gente tá causando sobre esse corpo aqui, certo? Porque quanto maior a área for aqui, mais vezes, mais espaço essa pressão que tu causou aqui vai ter para atuar. E quanto mais área tu dá para a pressão atuar, mais força tu vai causar. Então aqui a gente tem um exemplo. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar por uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg. Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja levado com velocidade constante? Essa é uma questão cheia de detalhezinhos, mas vamos ir de uma informação em cada informação. Primeiro, a gente quer que ele se mexa com velocidade constante. Então, a força que vai ser exercida na plataforma da cadeira de rodas tem que ser igual ao peso da pessoa, mais o peso da cadeira de rodas e da plataforma. Ele nos dá aqui as massas disso tudo, mas a gente pode só somar e considerar como uma coisa só, certo? A outra informação importante que ele nos dá é que a área é aquela situação que a gente tinha aqui. A área aqui, eu não sei dizer uma cadeira de rodas, mas... Tá. Essa área aqui é 5 vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba, que é essa aqui, que é onde a gente está aplicando a força. Se a área é 5 vezes maior, então a gente está multiplicando isso aqui por 5, certo? Essa força que a gente está aplicando. Porque lembrem, está aplicando uma pressão, essa pressão ela vai atuar numa área maior, então a força que a gente vai estar aplicando, na verdade, vai ser maior. Então vamos calcular coisas, certo? Aqui, esse F2 aqui é a pessoa na plataforma. E aqui é a força que a gente está aplicando para tentar levantar essa pessoa. Aqui a gente tem as massas e a informação que ele nos dá de que essa área aqui é 5 vezes maior do que essa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular qual é o peso disso aqui. Da pessoa mais a cadeira mais a plataforma. Então vai ser 65 mais 15 mais 20 quilogramas. Isso aqui é o peso que a gente está tentando, que no caso é o F2. Vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai ser, se vocês somarem, vai dar 65 mais 15 vai dar 80, mais 20 vai dar 100. E daí 100 vezes 10 vai dar 1000 newtons. 1000 newtons. Essa é a força que tem que ser aplicada pelo líquido aqui pra gente conseguir levantar a pessoa com velocidade constante, certo? E daí a gente vai ter essa expressão aqui, certo? A pressão que a gente está causando aqui tem que ser igual à pressão aqui. E daí a pressão é força sobre a área, a gente vai ter isso aqui pra gente usar nessa questão. Então, o que a gente está tentando descobrir aqui é o F1, certo? Então, F1 sobre A1
vai ser igual a F2 sobre A2. Esse F2 a gente calculou aqui é 1000 newtons. 1000 newtons. E daí é aqui que entra a informação que ele nos dá de que o A2 é 5 vezes maior do que essa área aqui. Ele não nos dá a área em si, mas a gente não precisa porque a gente está fazendo uma relação, certo? Vai ser 5A1. Então, o que a gente vai ter é F1 sobre A1 é igual a 1000 newtons sobre 5 vezes 1 sobre A1. E isso, esse A1 aqui de baixo e esse daqui, eles se cancelam. Então, a gente vai ter que... A força que a gente tem que fazer no... que a bomba tem que fazer, no caso, para levantar a pessoa, vai ser 1000 sobre 5, que é 200 newtons. E por hoje era isso, gente. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que não tenha ficado clara? Tudo certo? Tá. Daí, lembrando que as próximas aulas eu vou fazer uma revisão para o simulado. Daí, se vocês têm alguma dúvida sobre a matéria que já passou, qualquer dúvida, sério, que daí já me ajuda a fazer uma coisa que seja mais proveitosa para vocês, no caso. Daí me mandem, assim, o meu contato ele tá ali no início dos slides, então tá. Ok, então por hoje era isso, gente. Deixa eu terminar a gravação.